Dali Best Drivers, tudo certinho com vocês? Best Drivers, hoje o assunto é qual foi o pior carro que o Best Driver Alex teve em toda essa história automotiva. Best Drivers, qual foi o pior carro em todos esses anos, né? Desde 96 que eu tenho carro. Qual foi a pior experiência que eu tive com o carro, né? Ele sendo novo ou sendo mais clássico? Qual deles será que foi? Best Drivers. Pois é. Na capa desse vídeo tá o carro, a gente já deu a resposta, né? Tá ali na capa do vídeo. Mas aí vocês vão se perguntar, pô, Alex, esse carro aí não é um carro considerado um carro ruim. Mas eu vou explicar para vocês por que a nossa experiência, porque eu digo nossa, porque foi uma experiência não só ruim minha, foi uma experiência ruim em família, né? Afinal de contas, o carro já era de família nesse período. E aí acontece que o carro apresentou muitos problemas, Best Drivers, e relacionados à montagem do veículo, né? Todos eles relacionados à montagem do veículo. Tá? Então o carro que a gente está falando especificamente é a Space Cross, né? Naquela ocasião era uma Space Cross ano 2012, é a MI, né? 1.6 manual, a nossa era a MI 1.6 manual. Ela estava na época, Best Drivers, assim, na casa de 11 mil quilômetros quando eu comprei. Né? Ela veio na troca, antes dela eu tinha um Punto ELX 2008, que era um carro fantástico, que era um carro que a gente adorava, mas em virtude, né, do nosso filho ter nascido em 2012, a gente viu a necessidade de ter um carro um pouco maior, com mais porta-mala, para poder carregar coisas, né, de criança, que é carrinho, o carrinho de empurrar, né, pessoal? Meu filho naquela época tinha um ano e meio. E a gente carregava bastante coisa, fralda, compra de mercado e tudo, né? Então o porta-malas foi fundamental, principalmente em viagem, quando a gente saía para viajar, que a gente levava tudo de casa, incluindo a comida. A necessidade de ter um porta-mala, né, foi fundamental. Então ela atendeu nesse ponto, na questão do espaço interno, do porta-mala. O porta-mala da Space Cross é muito bom, né, Best Drivers? Eu não vou passar aqui os valores, esse vou deixar como tema de casa para você buscar a ficha técnica do carro, mas o carro se trata da Space Cross 1.6, 8 válvulas flex, tá? 4 portas, manual, câmbio manual. A minha era no 2012 nessa cor azul, né? A cor muito bonita, a característica dela era excelente. Eu vou abrir a ficha técnica aqui, Best Drivers, vou sair um pouquinho aqui do foco da câmera para a gente abrir a ficha técnica do carro, que eu vou ler ela para vocês, né? Vou ler a fichinha técnica dela aqui, mas assim, a questão de conforto, espaço interno, sem dúvidas, o Best Drive do carro era muito bom mesmo, né? Os bancos, os bancos do Cross, já do Fox, né? Já é muito bom, que é o mesmo banco do Cross Fox. Mas a Space Cross, ela alia mais o espaço interno. A minha já tinha o facelift do painel, que era o painel novo, né? Que era um dos problemas, né, Best Drivers do carro, é a questão do barulho no painel, barulho interno do painel. Carro com 11 mil quilômetros, Best Drivers. Ela estava na garantia ainda, eu fiz 2 revisões dela em garantia, né? E assim, em cada revisão que a gente fazia dela, eu levava uma lista, né, de coisas que eu gostaria que fosse revisado, né? Problemas internos do carro, barulho, principalmente, né, Best Drivers, que eu tinha certeza absoluta que eram problemas na montagem do veículo, né? Peças que não estavam bem encaixadas de acabamento, principalmente o acabamento das portas não estava bem encaixado, o painel, né, ali os defletores de ar, eles saíam, eu estava ali sempre reencaixando e não tinha marca nenhuma de ter sido mau uso, porque o carro era praticamente novo. Eram problemas de montagem, Best Drivers. E aí a gente vai conversando, vai conhecendo o carro, né? O carro não era montado no Brasil, ele era montado na Argentina. Então, Space Cross aqui, deixa eu botar aqui, vamos puxar aqui, a minha internet está super lenta, o carro era montado na Argentina e ela tinha esses problemas de montagem, tinha a questão de acabamentos que caíam, os acabamentos caíam, o carro simplesmente caíam.
né? A gota d'água foi quando num domingo a gente saiu para passear em família e tal, e a gente chegou no estacionamento da universidade aqui próximo, que é um lugar que a gente vai muito nos fins de semana. A gente chegou no estacionamento para deixar o carro, e o carro é equipado com interface, né? Eu acionei o interface no estacionamento, o que aconteceu? Os vidros traseiros caíram dentro da porta, pessoal. Pam! Os dois vidros traseiros. Quebrou a máquina dos vidros, né? Da porta. O carro em garantia, levei na concessionária, acabou o passeio, né, pessoal? Tivemos que voltar para casa, porque como é que eu ia deixar o carro no estacionamento com o vidro aberto, né? Os dois vidros abertos. Deu vontade de deixar o carro no estacionamento da Drivers naquela condição. Deu vontade de deixar pela questão do... Eu sempre tive seguro nos meus carros, né, Best Drivers? E assim, minha indignação foi tanta de dizer, eu vou deixar essa porcaria aberta, né? Eu vou deixar essa porcaria aberta, quero mais que se lasque, que dê uma perda total nesse carro, porque eu não quero mais saber desse carro, né? Ali para mim foi a gota d'água, falta de segurança, você não poder nem deixar e nem confiar que seu carro vai ficar parado no estacionamento, que o vidro vai ficar fechado, né? Simplesmente o vidro caiu dentro da porta, quebrou as máquinas de vidro, as duas máquinas traseiras quebraram. Solicitei a garantia, a alegação foi que como o carro tinha película, as películas prejudicaram as máquinas de vidro, portanto, não teria garantia nenhuma, né, naquele problema. Resumindo, tive que fazer particularmente, na época foi gasto em cada porta uma grana, eu sei que o conserto todo deu acima de R$ 1.000 na época, né, nós estamos falando de 2012, tá, Best Drivers? Cada revisão naquela época custava em torno de R$ 800. Eu cheguei a gastar na terceira revisão R$ 1.200, que foi só feito troca de óleo, dos filtros e dado uma olhada por cima do carro, né? Porque nenhum problema era resolvido pela concessionária, né? Pelo pós-vendas, nunca resolveram nenhum problema do carro. Isso minou em mim uma raiva tão grande da Volks naquele período, né? Eu tinha um outro Volks, um Voyage, que vivia sendo usado, que não era mais para ser utilizado, eu já estava querendo deixar ele guardado para tornar ele já um carro mais preservado, né? Indo mais para um carro de fim de semana, e na verdade não era isso que estava acontecendo, o carro estava sendo usado todo dia porque a CrossFox só dava problema, Best Drivers. Então ela era um motor flex, né? Um motor 1.6, 101 cavalos na gasolina, 104 no álcool, né? O torque dela era bom, o torque de 15.4, o carro andava bem, né? O 0 a 100 dela era na casa de 11, 11,5, então não era um carro tão lento, né? O peso não era um carro pesado, era 1.184 quilos. Uma coisa também que eu posso destacar aqui para vocês era a questão da suspensão dela, né? A suspensão do carro muito boa, nunca tive problema de batida de suspensão na Space Cross, fiquei pouco com ela, fiquei assim, questão de acho que menos de um ano a gente ficou com ela, né? Por todos esses problemas, eu fiz a última revisão e quando na última revisão não foi resolvido nada, só foi trocado e me deram uma fatura de R$ 1.000 e poucos, ó, a palhaçada acabou por aqui, não quero mais saber de VW na minha garagem. Né? Um VW novo, tá, Best Drivers? Hoje eu não sei como é que tá, não sei como é que é, não, sinceramente, eu tenho um pé muito atrás na questão acabamento interno com Volks, porque já tive outros carros da Volks, tá, Best Drivers? Tive o clássico e tive o novo, né? Tive o Gol G4, que era meu escritório, fiquei com ele quase 2 anos na estrada, e o carro também, a mesma coisa, se desmontava inteiro, e o carro era 2008, né, um Gol G4, se desmontava inteiro, Best Drivers. E a questão é que carro para o dia a dia, né, eu já não recomendaria essa compra, né, que é um carro hoje na faixa entre 45 e 48 mil reais. Eu já não recomendaria a compra de uma Space Cross, tá, Best Drivers? A Space Fox é o mesmo carro, mas a Space Cross tem uma especificidade muito grande, que é a questão das rodas. Eu vou pegar aqui o tamanho dela certo, que eu não lembro agora de cabeça, mas ela tem um aro maior, é um aro 16, né? E ela usa um pneu perfil 50, se eu não estiver enganado, tá, Best Drivers? É um pneu perfil 50. O que acontece? Obviamente a suspensão fica mais dura, né? Essa suspensão mais dura faz com que o carro trepide mais e o carro se desmonta. Simplesmente é isso. Essa é a impressão que eu tinha, que eu fiquei
né, da Space Cross. Foi o pior carro, com certeza, que passou na lista, e até convido vocês a visitarem a nossa lista que está na descrição do canal, né, que é a experiência que a gente tem com carros. Cada carro teve o seu momento, né, aqui na garagem Best Drivers. Cada carro foi muito bem cuidado, né? Além de ser um entusiasta de carros, os carros para mim são ferramentas de trabalho, então eles precisam estar bons, eu preciso bater a chave na garagem e sair andando, né, todo dia. E aí a questão é que esse carro, para mim, ele não serviu, né? Serviu na questão espaço, sim. Serviu na questão conforto, sim. Mas na questão acabamento interno foi a pior experiência até hoje que eu tive enquanto motorista, enquanto proprietário de carro, tá, Best Drivers? Não recomendo a compra, não recomendo. Acho que quem tem um bom carro na mão, porque de repente esse carro já teve esses problemas e já foram resolvidos. Então, se você, aí minha amiga e meu amigo do outro lado, tiver um Space Cross, não leve isso como um haterismo do carro em si. Talvez aquela unidade estava com muito problema por ter sido montada na Argentina, ou pelo até o primeiro proprietário só ter usado o carro, né, só ter assim detonado o carro, praticamente. A gente não sabe como é que ele se comportava, né? De repente quis fazer tudo que ele viu na propaganda do carro, que aparecia o carro fazendo uma estrada, um off-road em alta velocidade. Ele não faz isso, tá, Best Drivers? É um carro que eu não recomendo colocar em estrada de chão, né? Mesmo ele tendo uma suspensão muito boa, a suspensão do CrossFox, o CrossFox eu gosto do carro, parece ser um carro mais robusto, mais bem resolvido. Mas eu não sei o que aconteceu na Space Cross, que parece que todo aquele processo bom, aquela boa experiência, que a gente tem um CrossFox na família, ele está até hoje, né, um carro 2005, modelo 6, e o carro está excelente. Mas os vidros são manuais, Best Drivers, não são vidros elétricos. Talvez seja aí o problema, né? Essa máquina elétrica, ela já vem de outro carro, é uma adaptação de outro carro que é do Golf, e que foi colocado no CrossFox, na Space Cross e em outros carros, e com certeza os proprietários já devem ter tido esse mesmo problema que eu tive, né? De chegar no estacionamento, bater o interface ali, acionar e o vidro, pá, cair dentro da porta. Fora isso, Best Drivers, a parte de motor, que era uma parte que eu sempre levava muito em consideração, né, por causa daquele histórico que a Volkswagen teve dos motores. Então o óleo era sempre sintético, trocado a cada 6 meses, sempre na concessionária. Eu segui, né, o padrão da garantia, para não perder a garantia que ela tinha, né, para pelo menos garantir a parte de motor e caixa, porque era só isso que a garantia cobria naquele período. E aí a gente acabou optando por trocar esse carro por um outro ponto. Um ponto atrativo, 2013, né, naquele período. Ponto atrativo, estava praticamente 0 km o carro, e eu troquei na chave Best Drivers. Fui lá no Edson, lá no Autoplace Veículos, né, e o Edson me ajudou a resolver essa questão do carro. Né, a gente passou essa Space Cross adiante aí, e eu fiquei com um ponto e fiquei com ele por mais 3 ou 4 anos, sem problema nenhum. Voltei a ter o carro que eu confiava, voltei a nunca mais ter problemas. Depois a gente teve alguns outros probleminhas de suspensão, mas probleminhas relacionados muito mais ao piso que a gente anda do que ao carro em si. Tá, Best Drivers? Não é um vídeo de haterismo da Volks, tá? Da VW. Não é um vídeo de haterismo do CrossFox em si, mas essa unidade eu fui muito mal contemplado. Tive uma péssima experiência, ok? Meu amigo Best Drivers, um grande abraço a vocês, continue se inscrevendo no canal, a gente está aqui semanalmente passando algum vídeo para vocês, passando a nossa experiência com os carros.